Olá, pessoas! Enem 2023 e a questão ideológica. Como tudo no Brasil hoje, a prova do Enem 2023 virou uma guerra de narrativas, inserida na polarização das atitudes sociais dentro da conhecida batalha do nós, basicamente inteligentes e avançados, contra o eles, intolerantes, atrasados e burros. A ideologia como representação mental compartilhada por coletividades sociais está grudada em tudo que se movimenta. E não foi diferente com o exame do Enem, cuja primeira etapa foi realizada no dia 5 último. Houve gritaria e estardalhaço nas redes sociais, com a lacração à solta, cuspindo bobagens por todas as beiras. E a direita com a faca cravada na boca, por causa da prova ter sido moldada toda ela para ser, na verdade, o Exame Nacional de Esquerda Militante. Os bolsomínios se viram excluídos do certame, já que, segundo a ala progressista, para entrar no ensino superior atualmente é preciso crer na pedagogia inclusiva de Paulo Freire, encarar o agronegócio como um movimento fascista associado a consequências negativas como a superexploração e a chuva de veneno, como está na questão 89 da prova de cor branca. Os estudantes, para os redatores da prova, têm de ceder à doutrinação anticapitalista, no sentido de que o desmatamento tem a ver com a expansão da soja. Descrição que faz parte da pergunta 70. Tanto na pergunta 70 como na 89, tem-se a investida intelectualmente desonesta e a catequização estudantil pelo bloco dos ditadores ideológicos que tomaram de assalto o INEP, que é o órgão organizador da prova, impondo ao aluno compulsoriamente responder de acordo com a orientação política predominante. A pergunta que se faz diante do adestramento cultural imposto pelo exame é: afinal, para que foi criado o Enem? Porta de acesso ao ensino superior, o Enem, ele foi regulamentado pela Portaria MEC 438 de 1998 e serve para analisar o concluinte do ensino médio, verificando o domínio das competências e habilidades teoricamente desenvolvidas ao longo do tempo. Hoje o Enem serve como vestibular para várias universidades. E o que se espera do conteúdo da prova é a não submissão do candidato a besteiras do tipo: sexo é uma construção imaginária cristalizada pela sociedade, ou ao negacionismo contra fatos incontestes, como a participação efetiva do empreendimento rural em cerca de 24% do PIB nacional. Entre as competências a serem avaliadas, segundo a portaria 438, estão o domínio do idioma culto e o uso das linguagens matemática e científica. Ou seja, o objetivo é valorizar a meritocracia a partir de conhecimentos desenvolvidos na escola, o que em tese impediria a corporificação do pensamento de matriz esquerdizante. A experiência mostra, ao longo dos anos, a imposição de uma forma de vida como a mais própria e magnânima, numa afronta ao livre pensar, que é um dos direitos individuais consagrados
pela Constituição Federal. O que a banca examinadora do Enem demonstrou foi a intencionalidade de colocar os participantes como uma manada subalterna ao credo anticapitalista, forçando a opção pela resposta condizente com a bestificação conduzida pelo linguajar tipicamente marxista das questões. Do ponto de vista jurídico, há de se atentar para o artigo 26, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a instrução existe em função do mérito. Ora, este mérito não pode ser ideológico. E mais, considerando a presença de menores no certame, perguntas com conteúdo moral representam violação dos direitos humanos. Quer dizer, é proibida a lacrada sem o conhecimento da autoridade paterna. Neste sentido, o mesmo artigo 26, no seu item 3 da referida declaração, diz o seguinte: os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. A lembrar que, apesar da referida declaração ter sido veiculada sob a forma de resolução, possui forma jurídica vinculativa diante da sua contínua aplicação no sistema internacional de direitos humanos. No combate contra o cabresto intelectual imposto pelo MEC aos alunos na prova aplicada, a Frente Parlamentar Agropecuária vociferou sobre a desinformação e a ausência de critério científico adotadas nas questões, privilegiando a doutrina socialista, o que, ao fim, denota a politização do acesso às universidades. A preocupação da entidade é sobre o foco do desprestígio da atividade agrícola, algo deliberado a partir de uma matriz difusora de mentiras e desonestidade acadêmica, quando, por exemplo, ofende a Embrapa, uma das ilhas de excelência entre as estatais, ao entender seu papel como prejudicial à classe campesina. Na verdade, os tais professores independentes contratados pelo INEP estão atados a ideias retrógradas, com a finalidade de disseminar um esquerdismo raso, além de preconceituoso contra tudo que se move dentro da economia de mercado. Na toada da banca examinadora, o capital e tudo que em torno dele gira é algo satanizador que precisa ser expelido da academia. Foi neste universo descolado da realidade que o governo impôs a mordaça intelectual em prol do adestramento das mentes à luta de classes e à estética marxista, em prejuízo do conhecimento científico e do rigor técnico. Como as universidades viraram território do pensamento único, os antigos mestres se transformaram em disseminadores do gramscismo, com horror ao debate e ao contraditório. E nesse sentido é evidente que o cuidado com a infiltração de tendências estranhas à estratégia revolucionária deve principiar pelo filtro de entrada. Daí ter o Enem mergulhado em devaneios marxistas da pior espécie, para fazer preponderar a politização do saber pela ótica imbecil do politicamente correto, dentro da realidade paralela em que vive a intelectualidade burra, que vive a bajular o sistema em troca de favores do erário. E o resultado da indigência cultural brasileira decorrente deste processo
se reflete nas péssimas posições do país nas avaliações sobre qualidade educacional. Mas isso não vem ao caso quando a lavagem cerebral precisa ser feita para glorificar e, dentro do projeto de poder, eternizar a relação odiosa aos valores individuais, à propriedade, à acumulação de riqueza e à liberdade de expressão. Desde cedo, o jovem precisa ser despertado para refutar o processo de trabalho na forma clássica, porque opressor na essência, é bem como o modo de produção capitalista. Este esquerdismo anacrônico e empoeirado, cultuado pelo professorado panfletário e ativista, de algum modo degenerou o ensino a uma bolha de raio reduzido, sendo a sala de aula algo próximo a um comício de glorificação dos mantras defendidos pelo progressismo, deixando para trás, obviamente, o conteúdo curricular, para fazer da audiência cativa dos alunos o elo de adesão à agenda política da esquerda. Tanto no caso da prova do Enem, como no ambiente cotidiano do aprendizado, a atuação dos professores é, do ponto de vista jurídico, limitada pela liberdade de aprender de que fala o artigo 206, inciso 2º da Constituição Federal. Porque a consciência é livre e assim o Estado e seus agentes não podem forçar o indivíduo a ter determinado pensamento sobre qualquer assunto. Portanto, constitucionalmente, a questão ideológica do Enem 2023 tem sua disciplina no referido artigo 206 da Constituição, sendo vedada a instrumentalização do sistema de ensino em benefício de determinada corrente política de simpatia do professor. Portanto, juridicamente falando, é proibida a cooptação política, aberta ou disfarçada, pois ninguém pode ser obrigado a acreditar ou não em alguma coisa. Este foi o Soletrando Direito. Dê o seu like, dê o seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo, faça sua inscrição para fortalecer o canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau!